Fala galera, beleza? Professor Daniel. Na aula anterior, na parte 1, eu fiz, falando sobre complementos verbais especiais, eu fiz uma análise, uma explicação sobre o objeto direto preposicionado. Agora nós vamos falar sobre a parte faltante, o objeto pleonástico. Para isso, vou mostrar para vocês aqui, novamente, a minha área de trabalho. Vamos lá. Aula passada, falando sobre o objeto direto preposicionado, vimos que o que é um objeto direto, vimos que é o termo que sofre ação verbal, vimos que esse objeto será preposicionado em determinados casos para evitar a ambiguidade, para dar ênfase ao objeto direto ou tornar a frase mais elegante, quando o núcleo do objeto for um pronome oblíquo tônico ou pronome quem, quando representar um partitivo, a parte de um todo, quando o objeto direto for representado por um substantivo próprio ou comum, designando pessoa, ou com um pronome indefinido designando pessoa, né? Fizemos um exercíciozinho e agora vamos falar sobre os objetos pleonásticos. Para que nós possamos falar sobre objeto pleonástico, eu preciso ter em mente o que é um pleonasmo. Nós temos aqui alguma definição. Pleonasmo é o nome dado à repetição de palavras ou ideias na mesma sentença ou estrutura. Repetição de palavras ou ideias na mesma sentença ou estrutura. Isso pode ter um efeito vicioso, chamado pleonasmo vicioso, é um vício de linguagem. Isso aqui você tem que evitar. Aqui, ó, quando é prejudicial ao entendimento do texto, mas também pode ser empregado dando destaque a uma informação que se pretenda reforçar. Beleza? Então, pleonasmo é a repetição de um termo para reforçar esse termo, para reforçar essa ideia. Vou falar para vocês já já sobre uma estrutura chamada tópico comentário, para que nós possamos entender melhor esta ideia. Mas vamos lá, ó. Ela manuseou a flor com as mãos. Poxa, vamos lá, né? Manusear, obviamente, vai ser com as mãos. Não tem como você manusear com os pés. Bacana. Me sorri um sorriso pontual. Sorri um sorriso. Sorri um sorriso. Sorri um sorriso. Aqui nós estamos diante de um pleonasmo literário, né? Para dar uma ênfase em alguma coisa. Só que observe também que sorrir e sorriso, são vocábulos cognatos. O que são vocábulos cognatos? Aqueles que possuem o mesmo radical. Radical igual. Bacana? Possuem o mesmo radical, são vocábulos cognatos. Quando o objeto direto, for cognato do verbo, eu estou diante de um objeto direto interno. Quem sorri, sorri. O verbo transitivo direto. Um sorriso pontual, objeto direto. Só que perceba que o núcleo desse objeto é um substantivo cognato do verbo ao qual ele está completando. Beleza? Já que ele é cognato, eu chamo isso de objeto direto interno. Não é o objetivo dessa aula, mas como eu falei para vocês, eu precisava falar dessa questão do objeto direto interno, porque eu tenho uma situação assim. O objetivo aqui é falar sobre o objeto pleonástico. Já entendemos que o pleonasmo é um reforço de uma ideia. Então vamos aqui à seguinte situação. Com a intenção de obter ênfase, é possível usar um pronome oblíquo átono, reforçando um termo já mencionado na frase e que completa o sentido do verbo. Ou seja, reforçando um objeto. Esse objeto pode ser tanto direto quanto indireto, tá bom? Então vamos observar. Toda vez que eu já tenho um objeto escrito,
e eu uso um termo para reforçar esse objeto, eu estou diante de um objeto pleonástico. Para isso, a gente precisa entender a seguinte situação. Eu tenho essa estrutura aqui, ó, estrutura tópico comentário. Quando eu tenho a estrutura tópico comentário, eu topicalizo tudo aquilo que eu julgo ser mais importante. O que é importante para o entendimento da sentença que eu estou proferindo, eu coloco na posição de tópico. Se eu quero, por exemplo, dar ênfase ou dizer que o que é mais importante em determinada sentença é quando aconteceu o fato, eu vou topicalizar o adjunto adverbial de tempo, ou seja, vou colocar o adjunto adverbial de tempo antes. Se eu quero dizer que o mais importante nessa sentença é quem praticou a ação, falando da voz ativa, eu vou colocar para frente quem? O meu sujeito. Se for na voz passiva e eu quero continuar dando ênfase em quem praticou a ação, eu vou jogar lá na posição de tópico o meu agente da passiva. Se eu quero dar ênfase em quem está sofrendo a ação na voz ativa, então eu vou topicalizar o meu objeto. Só que não só de topicalização vive a ênfase. Eu posso topicalizar para enfatizar e em seguida ainda colocar um objeto pleonástico para dar ênfase maior a essa situação. Vamos lá. Minhas gavetas nunca as arrumo. Beleza? Está aqui o verbo. Quem é o sujeito? O sujeito é um sujeito oculto. Eu arrumo, referente eu, bacana. Agora vamos observar o seguinte: quem arruma, arruma algo. Ele arruma o quê? Claro que aqui tem um nunca, que é um advérbio, né? Mas vamos eliminar isso aqui por enquanto. Não é o foco da nossa análise. Arruma o quê? Minhas gavetas. Então, esse aqui é o meu objeto direto. Bacana. Perceba que ele vem antes do verbo, que significa dizer que eu coloquei ele na posição de tópico. Bacana. Topicalizei, já disse que isso aqui é importante, mas eu vou enfatizar ainda mais. Como que eu vou enfatizar ainda mais? Eu vou usar esse pronome oblíquo átono para se referir ao objeto que já estava na posição de tópico. O objeto já estava na posição de tópico e ainda assim eu o enfatizei, eu retomei. Quando eu faço esse fenômeno, eu estou diante do objeto direto pleonástico. Não vai caber, né? Mas está aí. Objeto direto pleonástico. Eu já havia topicalizado o objeto direto e ainda coloquei um outro termo para enfatizar ainda mais esse objeto. Esse outro termo, representado por um pronome oblíquo átono, é o meu objeto direto pleonástico. Tenho mais um exemplo. Vamos lá. Meus gatos, sempre lhes dou comida. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui o verbo, né? O verbo tá aqui. Quem é que dá alguma coisa? Sou eu, sujeito oculto. Bacana. Quem dá algo a alguém. Vamos observar o seguinte. Aqui, ó, o sempre, mais uma vez, é advérbio, não é foco, né? Mas o que foi que ele deu? Quem dá algo a alguém. Um verbo transitivo direto e indireto. Ele deu o quê? Comida. Objeto direto. Mas ele deu a quem? Aqui, ó. Objeto indireto. Professor, mas ele não está preposicionado. Não está preposicionado por algum motivo. Mas vamos observar. Lhes. Mas ele não dá comida a quem? A eles. A eles quem? Os gatos. Então, esse lhes é um objeto indireto pleonástico. Pleonástico. Aqui deveria ser: a meus gatos sempre lhes dou comida. Sempre lhes dou comida.
E quem dá algo a alguém. Esse aqui é um objeto indireto. Ele não veio regido de preposição aqui. Faltou a preposição, mas pela regência do verbo, nós sabemos que isso aqui é um objeto indireto. Deveria ser um azinho aqui. Ah, meus gatos. Tranquilo? Então, eu estou diante aqui de um objeto indireto pleonástico e aqui em cima eu estou diante de um objeto direto pleonástico. Beleza? Então, já vimos que qual é a ideia do objeto pleonástico. Eu preciso, primeiramente, colocar o objeto na posição de tópico. Jogar ele para o início da oração. Fiz isso para enfatizar. Beleza. Se eu quiser dar uma ênfase maior, além da topicalização, eu lanço mão de um pronome oblíquo átono, referindo-se a esse objeto, para que eu esteja diante de um objeto direto ou um objeto indireto pleonástico. Beleza? Tranquilo em relação a isso? Agora vamos fazer uma questãozinha legal. E diferente da questão da aula passada, essa questão ela não vem com a resposta. O que faz com que, se vocês quiserem parar o vídeo, resolver a questão e depois ver a resolução, muito melhor para vocês. Vamos lá. Aos guerreiros desconhecidos não os temeremos. Os termos sublinhados são, respectivamente, vamos observar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar quem é o verbo. Aqui o verbo. Beleza? Quem teme algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Sabemos que o sujeito desse verbo é um sujeito oculto, elíptico ou desidencial com referente na palavra o pronome nós. Beleza? Nós não os temeremos. Essa é a ideia. Agora, quem é o objeto desse verbo? Quem nós não temeremos? Quem? Se você disse aos guerreiros desconhecidos, você acertou. Esse é meu objeto direto. Perceba que ele foi topicalizado. Ele foi topicalizado, foi colocado na posição de tópico. E além de ser topicalizado, ele apresenta uma preposição. Se ele apresenta uma preposição, eu estou diante de um objeto direto preposicionado. A gente não pode esquecer disso. Objeto direto preposicionado. O termo que estava sublinhado era o termo guerreiros. Guerreiros é o núcleo desse objeto direto preposicionado. Bacana, então já vamos eliminando situações. Núcleo do objeto direto preposicionado. Então a letra A, primeira afirmação, está correta. A B diz que é núcleo do complemento nominal, então a B já não pode ser meu gabarito. A C diz que é o núcleo do objeto indireto. Quem teme algo ou alguém. Então o verbo transitivo direto já não pode ser a letra C. Núcleo do objeto direto preposicionado diz a letra D. Então, essa primeira afirmação está correta. E na letra E nós temos núcleo do sujeito simples. Poxa, nós sabemos que o sujeito é o sujeito oculto com referência na palavra nós. Então, já não pode ser a letra E também. Temos duas possibilidades, então, de resposta. Letra A e letra D. Vamos observar, então, o segundo termo, né? Não os temeremos. Esse os refere-se a quem? Não temeremos os guerreiros desconhecidos. Se isso daqui retoma o termo que estava escrito na posição de tópico, ele também é objeto direto. Só que tipo de objeto direto é esse? Nós já falamos. É um objeto direto pleonástico. É um objeto direto pleonástico. Observe para mim que ele pede o termo que está
sublinhado. O que faz com que eu note que esse termo que está sublinhado seja o núcleo desse objeto direto pleonástico. A letra A diz que é núcleo do objeto indireto. Não é objeto indireto. A letra A também não é meu gabarito. Eu sei que é um objeto direto pleonástico. Então, a letra D diz que é núcleo do objeto direto pleonástico. Faz com que as duas afirmativas estando corretas, eu marque a letra D como gabarito. Beleza? Então vamos retomar aqui. O objeto pleonástico é aquele que é utilizado para reforçar um termo que já havia sido topicalizado, já havia sido enfatizado, colocado na frente da oração. Essa segunda ênfase se dá por meio desse objeto pleonástico. Esse objeto pleonástico será representado por um pronome oblíquo átono. Se você não lembra o que é um pronome oblíquo átono, então você precisa pegar a sua gramáticazinha, seja a gramática do Segala, seja a gramática do Hernani Terra, seja a gramática do Fernando Pestana, que eu falei na aula anterior para vocês, seja qualquer gramática. Você vai pegar esta gramática ou estas gramáticas, caso você queira ter um estudo mais aprofundado, e observar quais são os pronomes ditos oblíquos átomos. Esses pronomes desempenharão a função de objeto pleonástico quando referirem-se a objetos que já haviam sido topicalizados anteriormente. Beleza? Isso é objeto pleonástico. Vimos também os objetos internos. Como é que funcionam os objetos internos? São palavras que são cognatas. Eu preciso ter um substantivo possuindo o mesmo radical e o verbo ao qual ele está completando, beleza? Quando eu estiver diante disso, eu tenho um objeto interno. Massa? Então, espero que esse conteúdo tenha sido passado para vocês da maneira mais clara possível e qualquer dúvida a gente pode entrar em contato. Forte abraço e até a próxima.